certo. Então, beleza. Você me escuta também, né? O fone agora deu um chiado. Deixa eu ver. Não, tô me escutando bem, tá tudo perfeito. Eu agora tá com chiado. Oi, Andréia. Tá chiado. O fone tá normal. O pessoal tá falando que tá Deixa eu normal. até tentar Tá tudo primeiro. certo. E aí, doutor? A Você gente tá conhecia, bem? que legal. Tudo bem, querido? Quanto tempo, né, que a gente não se vê, que a gente não se fala. Pra quem não sabe, eu e o André, nós nos conhecemos há mais ou menos 15 anos, né? Eu estava fazendo uma conta, eu não tinha passado no concurso ainda. Já pensou? Você não tinha passado no concurso ainda? Quando a gente se conheceu, acho que foi no evento que foi lá no teatro, no Carlos Gomes. E eu acho que eu estava em vias de fazer o concurso. Deve fazer uns 14, 15 anos. Meu Deus do Já céu, pensou? como faz tempo, o tempo passa, né? A professora André E nós dois já era professora. Aí eu já. fui dar uma palestra em Blumenau, e aí eu vi esse monstro falando, eu falei, gente, quem quer saber menina, meu Deus do céu. E eu ia falar depois dela, fiquei super nervoso, e foi muito bacana, né? E a gente e no fim, assim, acaba que a gente é da mesma época, mas eu fui para a magistratura e você ficou cada vez mais no seu direito previdenciário, estudando loucamente. E aí estamos aqui, né? Não é muito bom? Que legal, muito bom, muito bom. Você sabe que quando eu postei que eu ia fazer uma live com você, gente, quanta gente veio falar comigo e te elogiar como magistrada e tal. Eu fiquei tão feliz porque a gente tem tantos amigos em comum, né? É óbvio que eu morei em tô morando em São Paulo, mas eu morei em Santa Catarina por muitos anos, mas eu não imaginava a quantidade de amigos que a gente tinha. Bacana isso. Muita gente conhecida. Eu fico super feliz. Continua sendo uma referência para mim no direito previdenciário. A gente não consegue acompanhar tudo. E eu fico feliz que você faça isso, porque eu não posso estudar direito. Eu deixo só. Obrigada, doutor Aurélio. Tem vários conhecidos legais. O som tá meio estranho. Eu tô Você tá com fone ou não? Eu vou botar ele de novo aqui, peraí. Acho que vale a pena botar o fone. Peraí. Sem pressa, a gente tá sem pressa. Enquanto isso, quem não segue aí no Saber Previdenciário, Acho que agora deu. Instagram. Agora deu. Vamos. O som tem alguma coisa angustiada. Eu não sei se é o teu ou se é o meu. Agora o teu fone tá bacana. O teu fone tá bacana. Melhorou muito. Nossa, muito melhor. Não sei o que é o ruído. Não sei se é do meu. Não. Até fechei os outros arquivos aqui. Não, mas agora ficou bom. É do fone? Será? Vê o teu fone, ajeita o teu fone e põe de volta, porque eu acho que é o teu. Deixa eu ver. Ó, deu. É o teu. Melhorou? Agora piorou de novo. Peraí. Né? Janice, amiga do Calvê, tá aí, ó. Melhorou? Agora piorou de novo. Quando você mexe, melhora, depois para. É a conexão do fone mesmo. Deixa eu ver se eu tenho outro fone aqui, só um pouquinho. Já venho. Deixa eu ir falando com o meu povo aqui. Então, pessoal, ó. Gente, ó, no fim, o doutor Gustavo, a gente se conhece tanto que eu chamo ele de doutor Gustavo, né? A gente se conhece há muito tempo. Ele tirou o fone e melhorou o som, né? É o dele. É o dele, não é o meu. Oi, Viviane. Nossa, a Viviane é advogada em São Paulo. A gente se descobriu prima, limonge, e a gente até hoje não sabe exatamente de onde, né? Mas, de fato, quando eu conheci o Hélio Gustavo, já era professor, e a gente foi falar, eu acho que foi falar de parte geral, e aí ele já falava de direito previdenciário na época, e foi muito legal. E foi muito bom. E desde então a gente sempre manteve um certo contato, mas ele foi fazer outras coisas, enfim, é uma área já mais diferenciada. E até porque é isso, né? Direito previdenciário é isso. E aí, quando a gente pensou em conversar sobre não só, assim, a minha ideia era falar do artigo 29,
causa do artigo 29 da MP 927, por causa da nossa questão da suspensão da eficácia dela e tudo mais, a ideia. E, nossa, tá todo mundo aí, vou até falar para ele, da eficácia e tal, e falar da responsabilidade civil, mas eu sei que ele tem outros planos, e até porque ele também tem um aspecto previdenciário que eu acho bem importante para nós, advogados, juízes do trabalho, e para os advogados trabalhistas. Obrigada, Fernanda. E a gente consegue juntar um pouco, porque eu tenho muita dificuldade em compreender Melhorou? o aspecto Ficou bom? previdenciário às vezes, sabe? Acho que sim, Gustavo. Eu estou aqui Ficou dizendo bom? Ai, que legal. Acho que deu. Eu estou aqui dizendo que, assim, a gente... Aqui eu estou cheia de colegas, as juízas, principalmente as juízas do trabalho do TRT12, estão todas aqui. E nós estamos aqui, eu estou dizendo que para nós é uma dificuldade a compreensão da questão previdenciária muitas vezes. Então, a minha ideia era não a gente abordar, né, assim, quando a gente conversou, para trazer um pouco das dificuldades do direito previdenciário nesse momento e Sim. a partir dessa questão do artigo 29 da MP 927, mas não só, a própria consideração do INSS nesse período todo, né? Sim. Eu acabei de receber uma ligação da Luciana Freire, da Fiesc, né? Falamos agora pelo WhatsApp, e a Fiesc entrou com o Amicus Curiae, né? Participar com o Amicus Curiae, para discutir alguns assuntos em cima dessa linha de pensamento que a gente, de alguns artigos que eu escrevi, não sei se você teve acesso ou não, né? Mas a gente pode... Mas o Estadão eu tinha que ser assinante, eu não assinei, e aí eu viajei. Pá, eu vou te mandar depois o artigo, então. Também. Não, mas eu vou te mandar. A MP, ela teve um viés, assim, eu acho que eu e a doutora André vamos tentar separar aqui uma interpretação hermenêutica previdenciária e trabalhista, né? Eu não entendo nada de direito de trabalho, o que eu entendo é bem em cima daquilo que reflete no previdenciário, e acho que vai ser um bate-papo bem legal. A MP 927 ela foi criada com um caráter de caráter econômico, né, de proteger a relação laboral, tanto trazer aí um gatilho econômico para as empresas como para os empregados, né? E aí depois da MP 927 veio que trouxe lá o artigo 29, onde que entendeu o executivo que nos afastamentos advindos por Covid não seriam ocupacionais, exceto no caso de nexo causal, né, doutor André? E isso foi uma redação que, quando saiu, me arrepiou, porque ela foi muito mal redigida, né? Tu entende assim também ou não? É muito infeliz. Porque a gente já lê e pensa, a primeira leitura que a gente faz é dizer, e quando não é a partir do nexo? Sempre é a partir do nexo. Né? Sim, mas a gente sabe que a intenção não era essa da redação, a intenção era excluir e excluir, né? Exatamente, excluir a Covid e aí, numa interpretação, eu que advogo para algumas empresas, né, e advogo, acho que deu uma travada, tá. Eu que advogo para empresas grandes, multinacionais e para alguns hospitais, puxa vida, eu advogo no meio ambiente do trabalho, eu advogo para o meio ambiente do trabalho em cima do princípio da precaução, que é a proteção da vida, óbvio, tá? E aí vem a minha defesa da advocacia empresarial previdenciária para tentar ali coibir os afastamentos que não deveriam ser considerados como ocupacionais, e eu, como advogado previdenciário, o doutor André me conhece há muitos anos, quando eu vejo que um setor do ambiente do trabalho, ele está adoecendo alguém, ocorre um risco de acidente de trabalho, eu, como advogado, eu quero ali colocar todos os holofotes naquele setor para que não aconteça mais doenças ocupacionais. E eu tenho reflexo na tributação do FAP. Essa é uma boa advocacia previdenciária. Agora, num hospital, eu advogo para um hospital que o FAP dele, o FAP que é um tributo da contribuição previdenciária, que quanto mais afastamentos tiver por doença ocupacional de trabalho, maior vai ser a tributação. E quanto menos afastamentos tivermos, menor vai ser a tributação. Quanto menos afastamentos ocupacionais tivermos, melhor a lição de casa da empresa, menor a tributação. Mas hoje, com a Covid,
num hospital grande que a gente divulga aqui, e a gente faz esse monitoramento do FAP, de 2 milhões que ela ia pagar em novembro, está em quase 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Ou seja, já tivemos mortes de médicos que morreram, enfermeiros que morreram, fator morte, o gatilho vai lá em cima, a maioria dos funcionários do hospital estão contaminados, né? E aí chega o diretor do hospital e fala para mim, doutora Andréia, Gustavo, então, já que o FAP vai aumentar tanto, vou fazer o seguinte, eu vou fechar as portas do hospital, não vou atender mais ninguém, porque o tributo vai me matar. E aí, o que eu faço? Eu falo, não, salva vidas e o FAP a gente discute depois. E essa foi a grande falha do artigo 29. Porra, separa, divide o que são direitos e garantias fundamentais do trabalhador, deixa garantido. Quais são os direitos dos trabalhadores, doutora, quando há um afastamento ocupacional? Que na verdade FGTS, a gente vai ver o seguinte, né? a gente tem a questão do quando o benefício é 91, para o trabalhador tem a questão do FGTS, que continua sendo depositado, nós temos a questão da estabilidade no emprego, e nós temos uma coisa que eu acho muito importante, que é a desnecessidade de carência para o benefício, que no 31 tem a carência, para o 91 não tem carência. Então, para alguns trabalhadores, se não for 91, ele não vai receber benefício previdenciário, mas é importante a gente lembrar que a gente faz isso separando da questão previdenciária. Então, a impressão que eu tive quando veio o artigo 29 é que era para excluir a responsabilidade do empregador na parte trabalhista e civil. Civil trabalhista, vamos chamar assim, de responsabilidade civil. Sem pensar que tem toda a implicação previdenciária e de tributação em cima disso. E aí, quando você diz alto risco, que era a alíquotas SATs que tinham antes, né, que é o FAP, você vai dando essa alta carga, por outro lado, depois isso também vai ser utilizado para dizer, ó, tá vendo? Tanto o risco era alto, e esse risco previdenciário, ele não traz automaticamente o risco como teoria do risco, na responsabilidade objetiva, na responsabilidade civil. São assuntos separados, mas eu sei que isso é difícil para algumas pessoas compreenderem, principalmente quem não é da área. Sim. Pelo menos é o que me parece, assim, né? Sim, você vê, o que eu defendo, né, nos meus artigos? Gente, garante a estabilidade do empregado, garante o B91 na carência, porque o que a doutora Andréa falou aqui? Gente, é assim, para receber um benefício ocupacional, quando é por doença ocupacional ou acidente de trabalho, exclui a carência. Não há exigência da carência de 12 contribuições. Se não for considerado B91, auxílio doença acidentária, ele vai ter que ter 12 contribuições. E temos muitos empregados que não têm 12 contribuições. Aí ele não teria direito ao benefício previdenciário. É isso que ela está dizendo. Então, assim, mantenha o B91. Ok, estabilidade, pagamento de FGTS. E eu fiz isso, Andréia, para várias multinacionais. Quanto seria o custo de manter o empregado com a estabilidade de 12 meses? Quanto seria o custo de pagar o afastamento por doença ocupacional, que é o FGTS? Quanto seria o custo de pagar os benefícios das convenções coletivas, que algumas empresas têm de benefícios que vêm pelo... Seria muito raso para a empresa o custo disso. Agora, o FAP, Andréia, vai fechar empresas no Brasil. Empresas fecharão. A gente não, e isso é engraçado porque isso é algo que para nós do direito do trabalho não é algo que vem automaticamente, sabe? Sim. E uma coisa que a gente sempre conversa, até nas aulas de pós que eu dou, atualmente tem muito aluno que não é do direito, o pessoal de RH, né? O pessoal tá indo atrás da especialização no direito do trabalho porque eles lidam com isso sempre. E uma coisa que às vezes eles falam, mas aí ele tem estabilidade. Eu falo, mas qual é o problema de ter estabilidade? Ele não é um bom funcionário que você queria manter? Ah, mas e se eu quiser despedir? Depois a gente vê, meu amigo, o mais importante, às vezes deixa de emitir uma CAT, porque não quer o risco, não pensa na responsabilidade civil, que isso sim é muito caro. Né? Se efetivamente tiver um dano causado pelo empregador e a gente for apurar a responsabilidade civil na esfera trabalhista. Mas pensa até nessa coisa simples de depósito de FGTS, que é uma merreca, e uma estabilidade com o cara trabalhando. O cara vai estar trabalhando. Ele não é pagar para ele ficar em casa. Né? É uma outra situação. E sabe, Andréia, e assim, eu vejo, eu advogo para metalúrgica, advogo para uma série de atividades, supermercados. Poxa, os empregados estão no supermercado, na linha de frente, para nos atender.
Os médicos estão na linha de frente para nos atender. Vai retalhar, vai tirar o direito desses soldados que estão para nos atender. Não tem coerência nenhuma. Nem o empregador quer isso. Nem o empregador quer isso. Agora, o que o STF falhou, ao meu ver, na interpretação? Bom, falhou numa visão ainda limitada, que foi com a concessão de uma liminar para suspender os efeitos do artigo 29. Tomara que eles tenham uma outra interpretação. Ele fez ali, o STF, uma análise hermenêutica em prol só do empregado. Ele não teve essa visão empresarial dos impactos da tributação. Então, a minha discussão nos artigos é de trazer assim, esse pensar do reflexo tributário previdenciário. Quando o governo lançou o artigo 29, ele automaticamente abriu mão do FAP. Porque quando ele fala assim, ó, não será considerado doença ocupacional, automaticamente o FAP ele abriu mão. Porque se não é doença ocupacional, FAP ele abriu mão. Se você fizer uma interpretação hermenêutica, ele abriu mão do FAP. Mas o governo ele comeu bola ali quando ele generalizou o afastamento por Covid como não doença ocupacional. Até porque, André, no artigo 20 da Lei 8.203 de 91, ele diz ali o seguinte, olha, as doenças endêmicas não serão doenças ocupacionais, a não ser na negligência da empresa no meio ambiente do trabalho. E nessa negligência, eu comungo do pensamento que a empresa tem que ser muito punida, muito responsável. Né? Até porque ela cometeu uma contravenção penal pelo artigo 19 da 8.213, uma contravenção penal não adotar políticas de medidas de proteção à saúde do trabalhador, né, André? Não, e o nosso objetivo, na verdade, quando a gente quer olhar o artigo 7º da Constituição e a saúde e segurança do trabalhador fazem parte daqueles direitos básicos, o núcleo duro da Constituição, que você não pode relevar e minimizar, e aí diz assim, mas é uma pandemia. Muito menos numa pandemia você vai relativizar as questões de segurança e saúde do trabalhador. Mas assim como, eu acho que eu entendi mais ou menos a sua linha, que seria o seguinte, assim como o artigo 29, ele era duro na negativa, que assim, você excluía o FAP, mas também deu a entender que excluía todo o resto, que não era verdade. Sim. Não é verdade, não era isso, exatamente. Né? Mas na hora que o STF passou para suspender a aplicação do artigo, a gente tem visto muita gente dizer que então a interpretação é diametralmente oposta. Então que agora sempre seria, que também está errado, né? Também porque não faz nenhum sentido, Sim. Até porque esbarraria no próprio artigo, na previsão 20. Da exclusão do artigo 20, parágrafo 1º, lá na linha D. Então, já sabemos que não é possível que seja para todo mundo assim, mas não só isso, não teve nenhuma referência àquela parte do meio, a parte da tributação, a parte da consideração previdenciária. Assim, ou tinha o artigo 29 ou não tinha nada. Mas aí, se a gente não tem nada, com a devida eu estou entendendo que a gente vai para o artigo 20, parágrafo 1º, aí a gente vai para as questões previdenciárias. Agora, realmente, você tendo esses dados que vão aumentando os acidentes, as doenças e as mortes, você vai ter esse aumento do FAP, que realmente é algo muito sério para se discutir, porque não é um momento, justamente neste governo que fala tanto em não aumentar tributos, não é um momento de tributar excessivamente exatamente as atividades econômicas que estão sendo mantidas e que, por uma situação horrível, são exatamente as de risco para o trabalhador, né? Sim, na verdade, todas as medidas provisórias que foram lançadas, elas tiveram um viés econômico. Era para proteger a economia, né? E proteger também as relações do trabalho. Ou seja, as relações do trabalho, o objetivo é manter o emprego. Se não tem empresa, não tem emprego. Então, assim, nós temos que manter a empresa e trazer aí para os empregados um auxílio emergencial diante de todo mundo está dando sua carne ali para sair dessa crise. O empresário está tendo a oportunidade de reduzir carga horária, suspensão de carga horária, suspensão do contrato de trabalho. O governo está trazendo um auxílio emergencial, ok? Só que quando o STF excluiu o artigo 29, excluiu a possibilidade de ter redução do FAP. Né? Agora,
eu, como advogado, atento que sou, qual foi a recomendação que eu fiz para as empresas que a gente advoga, André? Seguinte, PCMSO de crise de Covid, PPRA de crise de Covid. Aliás, a MP trouxe uma outra grande falha, Andréia, muito grande, que foi no artigo 15 a 17. Era isso que eu queria que você falasse, porque eu acho que esse artigo é um tiro no pé. Porque você dizer que exatamente nesse momento a empresa que está colocando o trabalhador em risco não faz os exames, é claro que depois a empresa que não fez os exames será a primeira a ser responsabilizada. Ela vai dizer que ela usou o artigo 15, mas isso de forma alguma vai eximir a responsabilidade, porque é de interesse dela ser mais rigorosa com os exames agora, eu acho. Né? A MP foi incoerente, né? Porque ela fala assim, ó, no artigo 29, os afastamentos por Covid não serão ocupacionais. Aí vem do artigo 15 a 17. Olha, até dia 31 de dezembro de 2020, que é no período da pandemia, as empresas estão podem suspender os exames admissionais, os clínicos, a não ser os demissionais. Gente, como é que você... E os treinamentos também. Os treinamentos estão suspensos, os treinamentos periódicos, ok. Treinamento periódico, exame médico periódico, ok. Você não vai aglomerar pessoas para fazer treinamento periódico e fazer exames periódicos. Agora, os exames emergenciais, eu estou com uma suspeita de Covid, eu empregado, eu quero ir no ambulatório, poxa. Tem alguém que está com... Não quero trabalhar hoje porque alguém da minha família está com suspeita. Tem que passar pelo ambulatório. Os treinamentos tem que ser agora agressivos. Passar álcool gel, isolamento social. Os treinamentos que a gente criou, Andréia, para as empresas que a gente advoga, os PCMSO, PPRA, foram agressivos. E você não acha que, inclusive nesse teu novo PPRA, PCMSO, mas principalmente no PPRA nesse caso, você criou novos EPIs, inclusive, né? Que não eram previstos para algumas atividades e que agora, assim, eu vi muita gente discutindo, mas é que o álcool gel no EPI, a máscara no EPI, porque ela não tem previsão na NR. Gente, esqueça. A NR era para outro risco. Era para outro risco. Você está falando de outra coisa, entendeu? Outra coisa. Você está falando de outro assunto. Agora, criaram-se novos EPIs e se a ordem é usar álcool gel e usar máscara, inclusive a gente tem falado muito sobre isso, o trabalhador que se recusa a utilizar a máscara num lugar em que ele tem essa possibilidade de contágio, que assim, aqui em Itajaí, é obrigado a usar a máscara no supermercado, tanto o trabalhador do caixa quanto os clientes. Pode tomar advertência, pode tomar suspensão, e na verdade a gente vai partir do princípio da prevenção, que é isso que você está falando até agora, e do princípio da informação. Então, o empregador vai ter a informação, dar a informação, e depois disso, ele vai cobrar que essa informação tenha sido bem passada, e ele vai poder aplicar penalidade, porque as pessoas têm que ficar muito conscientes de que é obrigação delas também a utilização desse EPI. Pois não, no futuro vai sobrar. A gente agora, você vê esse efeito lá para frente, as ações que virão para nós vamos ter situações horríveis para analisar. E nós vamos ter que ver o que foi feito agora. E aí, quem tiver optado por não fazer exame, por não ter atualizado o recibo de entrega de EPI, por ter feito tudo de qualquer jeito, certamente terá problemas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Até porque o próprio artigo 15, Andréia, fala que a responsabilidade é do médico coordenador de abrir mão ou não dos exames. Porra, então o governo transferiu para o médico coordenador a responsabilidade. E daí que eu, como advogado de empresa, eu falo, olha, não abra mão. Tá? Não faça, principalmente exame admissional. Como é que você vai contratar alguém sem verificar se essa pessoa tem qualquer sintoma da Covid? Então, eu que moro aqui em São Paulo, eu vejo aqui no supermercado, quando eu vou agora, está lotado daquelas empresas que fazem compra lá por internet e tal. Gente, no começo, os empregados todos sem máscara, sem luva, sem qualquer EPI. Gente, peraí. E pior que era um supermercado que eu era advogado ainda. Eu falei, segunda-feira eu liguei para o vice-presidente descasquei. Eu falei, vocês estão malucos? Mas é terceiro. O terceiro é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. PCMSO agora, parei, comitê de crise. Aliás, as empresas têm que montar um comitê de crise para deixar muito bem configurado,
muito bem documentado, para quando chegar o processo lá na juíza do trabalho, da doutora Andréia, ela verificar que você agiu com todas as boas práticas de proteção do meio ambiente do trabalho. É óbvio que se exploda a NR, se tem EPI de máscara, se tem álcool, não tem que se exploda. Você tem que ultrapassar a NR e trazer as recomendações da OMS, os tratados internacionais, pegar a experiência dos países que já passaram por essa crise pandêmica com várias mortes e trazer essa experiência para a gente e demonstrar o princípio da boa-fé do empregador na proteção do meio ambiente do trabalho. É guerra, nós estamos vivendo um momento de guerra, né, doutora Andréa? E você, o que você achou daquela... Porque a gente teria, eu não sei como é que você está orientando em relação aos atestados. Aí o sujeito diz que ele está com sintomas. Aí tinha aquele projeto de lei que então o presidente vetou da desnecessidade de apresentar atestado, que ele podia só fazer informação. E a partir desse atestado, inclusive, que vai poder encaminhar para o INSS se for superior a 15 dias, até porque, como tem os 15 dias para a gente saber, a doutora Cláudia Prudêncio, que é presidente da CAS, que está nos assistindo aqui, e a doutora Cláudia teve Covid logo no começo. Ela foi uma das primeiras pessoas de Santa Catarina, ela foi naquele momento em que ainda não se sabia muito, então ela realmente até fez o teste e tal. Ela tinha feito um festão, né, doutora Cláudia? Ela não tinha ideia de que ela podia estar contaminada, não tinha ainda sintomas. E uma coisa que a gente percebe, assim, porque leva não, uns 15 presidente dias. da Então, Caixa dos Advogados. Da Caixa dos Advogados, sim. Eu não a conheço, ela é pessoalmente, mas ela é maravilhosa. Eu votei na chapa dela, eu conheço ela por nome, porque eu votei na chapa dela, né? Então eu não sabia que ela estava com Covid. Teve. Foi bem difícil. E assim, o marido dela não teve sintoma nenhum e ela teve uma série de sintomas. Então você vê, você tem uma situação que assim, ela leva aqueles 15 dias para saber e aí você vai encaminhar para o INSS. Como que você está orientando as empresas para esse encaminhamento? Como que Olha sai? só. Teve alguém que fez uma pergunta que eu perdi aqui, a pessoa tem que perguntar de novo, tá? Da questão da estabilidade, que eu perdi a pergunta. Eu vou te pedir para repetir, tá? Pode falar. Beleza. Tá? Olha só, a gente fez, até te mando isso aí amanhã, tá, Andréia? E para quem quiser esse material, pode entrar em contato no meu direct, o doutor André, que ela também vai ter esse material para disponibilizar. Ou no meu, no dela, porque eu vou mandar para ela. Existem algumas CIDs que foram criadas para esse cenário, tá? Então, e tem a CID U de uva 07.1, tá? Essa CID é atribuída a um diagnóstico de doença de Covid confirmada por testes de laboratório. Então, foi confirmado o teste de laboratório, existe uma CID, que é a CID 107.1, ok? Tá. A outra CID é a U de uva 07.2, tá? Essa CID não identifica o diagnóstico clínico. Ela não identifica o diagnóstico clínico. É atribuído a um diagnóstico negativo da doença COVID por testes laboratoriais. Mas existe uma grande evidência de que ela esteja com COVID, tá? É sintomático, tem uma outra, pela questão de sintomas. Sintomático, Tem uma outra que é a CID J11, que é o caso de suspeita de Covid. É atribuído aos casos de suspeita da Covid, onde o colaborador possui os sintomas, porém não há o diagnóstico laboratorial. Coriza, febre, cansaço, isso é a CID J11. Existe a CID Z29. Essa CID V29 é de isolamento. Então, por exemplo, olha, a minha mulher está com síndrome de Covid, ou está com a Covid. Então, essa é a CID que o médico da empresa vai dar como Z29.0. É isolamento. Diante da anamnese, da análise dele com a realidade onde ele vive, numa comunidade, numa favela, etc., esse cara é risco dentro de uma empresa. Então, é a CID Z29. Tá, e se aí a pessoa depois, que é o que ela está perguntando, que é o que a Erika até está perguntando, se depois ele testar negativo, então assim, ele ficou afastado e testou negativo. Ok. Onde ele estava, juridicamente? Ele estava em falta justificada? Onde ele estava? Ele estava dentro da suspeita. Mas como é que a gente resolve essa falta dele? Então, o que acontece? O médico da empresa vai ter que glosar isso aí.
entendeu? Ele está dentro de uma suspeita, ele é grupo de risco, ele está dentro de um grupo de risco pela família, etc. E daí ele entra lá na Z29. O médico vai colocar lá o afastamento por Z29. Mas antes de respondê-la, tem ainda a CID B34.2, que aí é no caso do óbito por Covid. Aconteceu o óbito por Covid. Tá? Então nós temos aí 5 CIDs só para tratar da Covid. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí, Andréia, que foi a lei 13982, tá? No artigo 5º, ela diz o seguinte: os que forem afastados pela empresa, mesmo que não tenha sido afastado pelo INSS, se caracterizado que alguma dessas CIDs, o médico caracterizou o afastamento dele, a empresa não precisa contribuir a fazer a contribuição previdenciária. Ok. Ah, tá. Os 15 primeiros dias também serão pagos, os dias serão pagos pelo INSS de qualquer forma. Não é isso. Não é isso. Só a contribuição previdenciária. Ah, tá. Só a contribuição, ok. Tá. Okay. Mas é importante essa sua fala. Por quê? Porque o governo lançou que ia pagar os 15 primeiros dias, mas não saiu a lei. Isso está uma dúvida, essa sua pergunta é uma dúvida geral, Brasil, tá, Andréia? Porque o próprio presidente, o próprio secretário, Bruno Bianchi, falou, olha, o governo vai pagar os 15 primeiros dias, mas não saiu a lei. Então, não, isso não está valendo, tá, gente? É só a contribuição previdenciária, tá? Só a contribuição previdenciária. Mas, Andréia, qual que é a recomendação que eu estou fazendo para as empresas? Pô, segurado, afastado por isolamento ou por suspeita de Covid. A quarentena é de 14 dias. Ok? Meto lá a CID dos 14, a CID do 1072, tá? Ou a CID Z29, afasta ele por 14 dias. Mas aí esse empregado ainda está sob suspeita. Dou mais 14 dias para ele. E daí ele passa dos 15. E aí eu vou pegar essa documentação do médico e vou protocolar no INSS pelo meu INSS, através do eletrônico. Então eu, advogado de empresa, eu estou recomendando para a própria empresa requerer esse auxílio-doença. Porque daí vai caracterizar que não é fraude, entendeu? Ou seja, é a empresa pedindo afastamento previdenciário com a documentação médica da empresa. Você sabe como é importante você dizer isso, porque existe uma cultura de alguns lugares de um medo de encaminhar para o INSS, é um pânico de encaminhar para o INSS, como se não fosse uma vantagem encaminhar para o INSS. E é uma vantagem nesse momento. Mas é uma coisa cultural, sabe? É uma questão cultural mesmo. Não, e o INSS está fazendo perícia? Não. Não, é importante você falar que é uma questão cultural, que é um sentimento que uma juíza do trabalho tem, ou seja, ela vive isso diariamente, e eu, como advogado de empresa, eu vivo isso diariamente. Quando eu falo assim, gente, é importante a empresa dar entrada no processo, porque a Lei 8.213, ela diz o seguinte: quando a empresa dá entrada no processo, ela tem acesso a todo o processo. Quando é o segurado, você não tem acesso ao processo previdenciário. Então, como é que você vai fazer uma boa impugnação para descaracterizar um B91 em 31, por exemplo? Então, é importante você dar entrada. E eu, advogado de empresa, eu quero dar entrada nesse afastamento, por quê? Porque, de repente, eu evito até de fazer suspensão do contrato de trabalho dele, tá? Eu evito de reduzir a carga horária dele, tá entendendo? Eu jogo ele no INSS pela suspeita, e eu demonstro no INSS para o juiz do trabalho que eu estou tendo uma boa conduta de tirar todos os empregados de risco para que não tenha uma contaminação generalizada através desse empregado. Isso faz parte também de uma defesa futura de uma ação regressiva. Entendeu? De um dano moral coletivo. Porque nós teremos dano moral coletivo. Nós teremos dano moral coletivo. Ação indenizatória pela ação regressiva, dizendo que o INSS cobrando todos aqueles segurados que receberam benefício previdenciário por culpa da empresa e não prevenir em retirar esse empregado. Foi que eu falei, olha, gente, empregado com qualquer mínimo de suspeita, manda para o INSS.
Não tenho nem dúvidas, entendeu? Porque eu estou preservando vidas, né, Andréia? O planeta Terra está contaminado, né, Andréia? O planeta Isso Terra de está achar que contaminado. não vai encaminhar, e aí, não, eu vou deixar ele mais aqui. Acho que a Andréia deu uma travadinha, mas ela já volta. Ela já volta. Vamos ver se ela volta. Mas, gente, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter agora uma... Oi, Andréia, voltou. Deu uma cortadinha, mas voltou. Tinha garantido a estabilidade. Estou aproveitando para ver uma perguntinha aqui. Mas eu queria Tá. saber se até o pessoal está... Como é que o INSS está fazendo? O INSS está fazendo perícia? Olha só, Andréia, faz anos que os benefícios mais buscados na agência do INSS são os por incapacidade. Óbvio, houve uma avalanche muito grande de pedidos de benefício por incapacidade. Do jeito que vai ser a vazão disso, Andréia, eu não sei. Tá? Não sei, sinceramente não sei. O INSS está fazendo as perícias. Você sabe que hoje a doutora Carla, que trabalha no meu escritório, que é sócio do meu escritório, postou até uma decisão, postou até uma perícia médica do médico pedindo desculpas pela morosidade na perícia. Porque, coitado, dos médicos peritos. Não tem médico perito, Bolsonaro não abre concurso, o PT também, na época, não abriu concurso para médico perito. E agora, o que o INSS vai ter que fazer? Aquela antiga prática que fazia lá no passado, contratar médicos terceiros para dar vazão a isso. Os credenciados, que é da tua voltarão, época, da nossa época, né, Andréia? Ou seja, a saída é trazer os credenciados. É a única saída que vai ter. Até porque entendeu? Eu já sei que tem muito perito que foi contaminado. Porque eles estavam atendendo antes já outros tipos de perícia que eles estavam fazendo e acabaram se contaminando. Né? Não, então, vários. assistente técnico, médico assistente técnico de empresa, vários também foram contaminados e também tiveram que afastar, e médicos que podiam auxiliar nesse momento e não puderam fazer. Mas eles agora, para fazerem a perícia, nós não estamos fazendo. Óbvio, né? As nossas estão suspensas, mas essa perícia para o afastamento agora, eu não sei, eu acho que no futuro a gente vai ter algumas situações dessas de dano coletivo e tudo mais, que é muito importante você estar atento mesmo agora, porque eu fico pensando, será que em algum momento vão levantar a ideia do nexo epidemiológico para alguns setores? Então, o que é nexo epidemiológico? O nexo epidemiológico, ele veio... ele foi criado por um grande amigo, acho que você conheceu ele também, né, que é o Paulo. O Paulo, ele foi a tese de doutorado dele, foi uma tese que ele trouxe da Espanha, na verdade. Eu lembro que ano passado eu estava na Espanha e quis comprar esse livro. É um livro dessa grossura, assim, largo, grande, mas o livro custava 800 euros. E aí, pior que a livraria era em frente a uma adega que vendia tapas. E aí aí eu bebi o livro, eu não comprei o livro. A livraria perdeu, A livraria perdeu, enfim. Mas que é o nexo técnico biológico? Como é que eu vou dizer a palavra? Existe a suposição, grandes evidências, tá, que aquela doença, que aquela atividade vai trazer aquela doença. É o nexo de causalidade presumido, ponto. Fui bem, Andréia? É o nexo de causalidade presumido. Fui bem? Então tanto tá, que pode presumido. Impugnar. A empresa pode contestar. Pode impugnar. Regra geral, essa atividade vai trazer essa doença. Isso. Ok. E eu comungo desse pensamento, tá? Eu acho que existe o nexo técnico-biológico. A ciência médica traz isso. Muito bem. Tem gente que é contra, mas eu sou a favor. Eu acho que a empresa tem que tomar todos os... estatística, né? Você trabalha com estatística. Sim. Ciência médica é estatística. É a estatística que mostra, né? A estatística, ponto. E eu hoje, como advogado de empresa, eu falo, gente, existe a hipótese de adoecer e a gente tem que tomar um zelo para que isso não aconteça. Ponto. Tá? Ponto. Tá? A ideia é não adoecer pessoas. Sempre isso. Princípio da precaução. Ponto. Não adoecer pessoas. Agora, a Covid, nexo epidemiológico, para algumas atividades, isso vai existir. Entendeu? Não tem como.
que é médico, por exemplo. Gente, trabalhando na linha de frente, vai ter o nexo epidemiológico. Agora, o mundo, existe pandemias desde quando é mundo, entendeu? O nexo epidemiológico para médico, já existem as doenças quais dentro do nexo epidemiológico. A Covid vai entrar? Com certeza, como outras doenças, entendeu? Agora, claro, se o hospital demonstrar que tomou todas as medidas de precauções, que aplicou todos os EPIs, fez de tudo para que o médico não fosse contaminado, eu não tenho dúvidas que o julgador do CRPS, do Conselho de Recursos da Previdência Social, e o juiz do trabalho vai ser sensível com relação a esse vírus pandêmico, porque é pandêmico, né? É pandêmico. Se você pegar endêmico, né? Se a endemia já está lá, imagina a pandemia. Se está lá, imagina a pandemia. Se você pegar Estados Unidos, eu tenho acompanhado de perto os Estados Unidos, André. Os Estados Unidos não está conseguindo controlar a contaminação de médicos com todos os EPIs que eles têm. Quiçá o Brasil, né, gente? Quiçá o Brasil. Então, assim, agora, claro, eu percebo que tem alguns hospitais que não tem dinheiro para comprar EPI e não acha o EPI para comprar. Isso eu acho que foi um erro governamental. O governo não está se preocupando em obrigar algumas empresas, que é diferente dos Estados Unidos, até porque a legislação americana, no momento de guerra como esse, obriga algumas empresas a fazer tais EPIs, obriga algumas empresas a fazer tais insumos, aparelhos, para coibir essa situação, que não tem no Brasil. Mas o Brasil deveria ter feito alguma medida provisória para algumas empresas fazerem de emergência respiradores, criar EPI, criar álcool gel e todos esses Mas veja, protocolos. Tem gente falando até dessa questão dos EPIs, que alguns EPIs já não seriam eficientes, porque eles perderiam eficácia depois de um tempo. Eu sei, tem problema de protocolo, barreira e tudo mais. Mas tem o seguinte, existem as pessoas com imunodeficiência, que são aquelas mais sujeitas à contaminação, com sintomas. Então, assim, pessoas com uma imunidade mais elevada, que utilizarem os EPIs e ainda assim, primeiro que o EPI para essa pessoa já vai funcionar melhor, claro. Sim, e ainda assim, se ainda assim pegar aquela pessoa que já tem a imunodeficiência, me parece que ela usando o EPI, pelo menos, eu sei que a carga viral é alta, mas a gente já não está mais trabalhando com a hipótese de não ser contaminado. A gente já está trabalhando com a hipótese dos efeitos da contaminação. Exato, pandemia. Os menores possíveis. Sim. Até porque, nesse teu afastamento previdenciário, eu acho que é uma coisa bem importante de eu falar para quem é do direito do trabalho, do direito civil, porque a gente trabalha com o direito civil junto, quando a gente fala desse afastamento e dessa questão de quais são os danos, uma coisa é a responsabilidade, as pessoas confundem um pouco. A responsabilidade do INSS é objetiva. Não importa o que a empresa fez ou não fez, a consideração de 31.191 leva em consideração diversos fatores, também uma conduta da empresa, mas não necessariamente, principalmente para a doença, né? Porque basta a contaminação no local de trabalho, não precisa ser causada pelo trabalho, que ela já vai ser considerada, tanto que o acidente de trajeto, a MP 905 caiu e ele voltou a ser acidente de trabalho, ele não tem nenhuma relação com uma conduta da empresa, em geral, né? Mas o que tem que ficar claro, eu acho, para as pessoas entenderem, é que quando a gente fala de responsabilidade do INSS, para pagamento de benefícios, ali não se avalia culpa. Não tem a discussão de se a responsabilidade é objetiva, subjetiva, isso é uma situação. Quando a gente trata de responsabilidade civil do empregador, nós vamos trabalhar, primeiro de tudo, nós não vamos trabalhar com se ela é subjetiva ou objetiva. Nós vamos trabalhar com os requisitos de responsabilidade civil, que são ação, omissão, dano e nexo. Depois a gente vai ver se a culpa é um requisito para o caso ou não. E aí, quando a gente trabalha com o primeiro requisito, que é a ação ou omissão, a gente já sabe que no caso da Covid, nós vamos trabalhar muito mais com omissão do que com ação, porque haverá o dever de agir. E aí vem uma outra coisa importante, porque tem gente que não está muito habituado com esse tema, então é importante a gente falar. Só comete ato ilícito por omissão quem tem dever de agir.
Quem não tem dever de agir não comete ato ilícito por omissão. Então, nós vamos ter uma série de situações de omissão, porque havia o dever de agir. Muito bem. Então, nós temos o primeiro requisito. Depois, nós temos o requisito dano. Para depois a gente ver o nexo entre aquela ação e omissão e o dano causado. Essas pessoas que vão se afastar com sintomas de Covid